Bruhinha Abaim, bem-vindos à Escola de Kabbalah. Essa semana é uma semana bem especial, uma semana em que nós, em primeiro lugar, vamos estar na lua cheia do mês de Elul, tão importante e talvez de todos os anos, cada vez mais, a gente começa a sentir o quanto as ferramentas que a Kabbalah nos apresenta, elas são extremamente importantes para o tipo de cenário que cada vez mais vai se mostrando. Quando nós vamos realmente nos dando conta que o mundo externo, ele é um mundo restrito, limitado, cheios de energias do desejo de querer para si, cheios de energias que são construídas pelo ego e que precisam, no próprio processo de evolução, passar por transformações. Mas primeiro a gente precisa reconhecer, conhecer, mas mais do que reconhecer e conhecer o ego do outro, o desejo de querer do outro, como é difícil a gente conhecer seu próprio ego e o seu próprio desejo de querer para si. Mas o outro é nosso espelho. E, como é um espelho, a gente tem que aprender mais do que nunca a se olhar. Não há dúvidas que ao olhar para fora, a sensação que nós temos é: o que nós vamos fazer? Nos tornamos extremamente passivos diante de cenas que nos incomodam, cenas que mexem demais com a nossa vida, cenas que mexem demais com o lugar que a gente habita, com quem nós somos. Então, nada como a gente parar para pensar e adentrar um dos conhecimentos mais profundos da mística, um dos conhecimentos mais mágicos e poderosos. Para quem muitas vezes entra na Kabbalah buscando apenas uma espiritualidade comum, erra. E erra ao não abrir dentro de si a sua consciência e não abandonar certos conceitos, certos padrões e conteúdos espirituais que carrega da sua tradição, da sua cultura, nunca vai conseguir abrir de verdade para o verdadeiro sentido e significado da Kabbalah. Muitas vezes as palavras faladas em aula parecem serem vazias, porque nós estamos tão agarrados à nossa cultura, ao que a gente lida, que nós não conseguimos entender a magia da Kabbalah. Nossas ansiedades e imediatismos são tão grandes que eu nem comecei a falar, já tiramos a conclusão que o eclipse é ruim. Na antiguidade, todos os eclipses eram muito ruins. Quando a gente busca conteúdos extremamente antigos sobre eclipses dentro da Kabbalah, sobre os sinais dos céus, que são formas como a divindade se comunica com cada um de nós, eles eram vistos de uma forma extremamente desastrosa. O que a Kabbalah nos mostra é que nós temos ferramentas e instrumentos para transformar o mal em bem. E se um estudante de Kabbalah não se dá conta disso, e ele só bebe do medo, porque hoje é domingo, e na verdade hoje já é o segundo dia da criação, e é o dia mais negativo da semana, vamos fechar o computador, vamos fechar que dia que eu fui escolher para fazer isto. Ah, vamos ter medo do dia. Que nada. Vamos combater o medo, vamos combater a escuridão, pois nós nos conectamos à luz. Se nós vamos esperar que algo de fora vai sempre nos comandar, eu posso dizer a única coisa para vocês: o destino não é nada bom. Mas eu estou aqui e fiz hoje esse encontro para mostrar o quanto nós podemos transformar a partir de consciência, e uma consciência que a gente tem que ir criando diariamente e se trabalhar diariamente. Nós vivenciamos, como quem acompanha no Telegram, e mandei áudios da Paraxá da semana passada aqui, Tetsê, vivenciamos uma batalha, uma guerra. Essa guerra está dentro de nós, quando a gente acredita, mas tem falas dentro de nós que desacreditam. Essa guerra que o tempo inteiro a nossa fé, a nossa crença, a nossa vontade
simplesmente tem que lidar com uma dimensão dentro de nós que não tem fé, que vive na incerteza, vive no medo, que é pequena. Nós precisamos combater essa parte dentro de nós. Eu posso dizer que nós entramos em ciclos que temos essa oportunidade, mas você tem que estar consciente. Se você não aprende nessa vida a estar consciente, a estar em estado de presença, a sentir exatamente aonde você está, quem você é, se descobrir e descobrir que você tem que tirar os véus para descobrir a luz que existe, o potencial que existe, o poder que existe dentro de ti. Quando será que tu vai ter uma vida realmente plena e feliz? Há um erro hoje na humanidade quando ela fica falando em narrativas de espera de um Messias, como a ideia de uma criança que espera o pai que vai salvar. Vivemos uma sensação inconsciente, na verdade, que gera uma sombra dentro de nós e uma paralisia muito grande. O abandono. Estamos abandonados. O barco está abandonado. Ah, deriva! Ah, beleza. Que bom. Então tá. Às vezes o barco tem água demais, tempestades, as marés estão difíceis, os rios transbordam, ou os canais, os rios, os lagos secam. 880. É assim que nós estamos dentro de nós. 880. Em total descontrole emocional. E esse descontrole emocional nos trazendo ansiedades, depressão, reatividades, se mostram nos eclipses que nós vamos viver daqui para frente. Nessa semana, no dia 17 e 18, nós temos a lua cheia de Elul. O auge dessa energia de techuvá, de introspecção, o auge da energia que nos dá o poder de controlar a realidade. E quando nós paramos para pensar exatamente o que significa as práticas que nós somos convidados durante todo esse ciclo de Elul para fazer, que são práticas que deveriam estar na nossa rotina sempre, mas que nesse momento têm um poder enorme de mudar o destino e a realidade, o teu destino, a tua realidade e como consequência da própria humanidade. No período de Elul, nós somos convidados a receber uma outra luz. E ao receber uma outra luz, uma outra consciência, uma outra possibilidade, a gente tem que se preparar para isso. Entrar para dentro de si, se reorganizar, simplesmente aprender a ter consciência de si mesmo, consciência da onde você está, uma consciência do que você é, do que carrega, das suas emoções, simplesmente uma energia virginiana de aprender a limpar e colocar cada coisa no seu lugar, uma autoobservação, um momento de saber julgar para não ser julgado, saber julgar aquilo que serve e aquilo que não serve, o que presta, o que não presta, o que é útil, o que não é útil, o que tu carrega dentro de ti. Quantos pensamentos inúteis nós temos durante o dia? Milhões. Quantas coisas inúteis nós fazemos durante o dia? Milhões. Signo de Virgem é um signo que visa trazer um máximo de potencialidade, de praticidade para a vida. Nos tornar pessoas que se percebem úteis, ricas, plenas, capazes de fazer coisas, criar, simplesmente abrir o espaço para que essa luz que vem, que nós chamamos de Deus, que vem nos visitar durante esse ciclo, a gente possa abrir o nosso coração e nossa mente para que possamos receber essa luz, essa consciência, essa experiência de expansão de consciência. Ouvir o shofar diariamente para poder ter esse momento de total presença.
Ouvir o chofar para quebrar as cascas e, acima de tudo, no nível inconsciente, no nível profundo, rasgar o peito e abrir o coração. Nessa semana, o auge da energia de Elul nos convida para que a gente realmente se dedique nessa semana a essa prática toda que nós somos convidados de techuvá, essa prática que nós somos convidados de tefilá, de fazer orações, de fazer a selihot, as orações de perdão, essa prática que somos convidados para fazer a tzedakah, a ajuda, a caridade, o compartilhar, para poder entrar na energia cíclica, a energia da troca. Dia 17 de 9 a 18, a gente vive o eclipse lunar. No dia 2 de 10, o eclipse solar na lua nova, que é a lua nova de Tishrei, mas que nós tratamos como Rosh Hashanah, o ano novo, e que vai ser muito significativo nós termos num ano novo um eclipse. E mais à frente, isso tem tudo a ver com os eclipses, a mudança do eixo da cabeça e cauda do dragão, que hoje está em Áries Libra, começa então a ir para Peixes e Virgens. Nós temos esse primeiro eclipse acontecendo já no eixo Peixes e Virgens. Depois, o eclipse solar ele vai ser no eixo Áries Libra. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ver um pouco a importância, o sentido dentro da Kabbalah, do quanto os luminares, eles são sinais importantes. Quando os luminares são atingidos, é um mau presságio para o mundo, como no versículo. Não consternado com os sinais do céu, mas quando você cumpre a vontade de Deus, não precisa se preocupar com a punição. E aí é interessante porque é extremamente rico a gente ter eclipses nesses períodos, nesse período de Elul e Rosh Hashanah, quando a gente tem um grande número de pessoas no mundo ligadas à conexão dentro da Kabbalah, dentro do judaísmo, às Selihot, ligado à energia do perdão, ligado às orações, ligado à Teshuvah. Como é importante para poder amenizar qualquer tipo de energia negativa. Na verdade, todas as energias que chegam sempre a nós, como o nosso mundo é dual, todas as energias vão ser duais. É claro que aquilo que é ruim para mim pode ser maravilhoso para ti. E a gente vai entender por que pode ser ruim para uma pessoa. Qual é o sentido e o significado do eclipse para ele ser ruim? Mas no coletivo a gente tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas a gente tem que se dar conta que nós temos um universo de narrativas e de comunicação que ganha muito dinheiro com notícias ruins. Então, muitas vezes, o que chega nos teus ouvidos são as notícias ruins e não chegam as notícias boas. Então, tenha um cuidado com isso. Haja luminares e eles servirão como sinais. Como é importante a gente poder entender a mecânica dos eclipses, o que é realmente o eclipse lunar e o que é o eclipse solar. O eclipse lunar, ele é um eclipse na qual o Sol incide na Terra e a Terra, na verdade, no momento da lua cheia, acaba jogando a sua sombra para a Lua. E sabe qual sombra vai ser jogada na Lua? A tua. Que um momento incrível e maravilhoso para a gente poder enxergar a nossa sombra, poder enxergar o que nós normalmente não enxergamos. Quantas coisas na tua vida não dão certo e tu nunca sabe por quê, nunca sabe por quê. Faz isso, faz aquilo, faz aquela terapia, faz a outra, faz reiki, vai lá tirar carta, faz outra coisa, mas não consegue saber aquelas coisas que estão em níveis escondidos dentro do teu ser. Que coisa impressionante, que coisa importante. Por quê? Porque esse momento sempre do eclipse lunar, a Lua sempre falando do mundo mais interno, mais escondido, falando das coisas mais femininas, uterinas, é o momento em que algo dentro de nós vai olhar para isso, algo dentro de nós vai vislumbrar isso. Qual é o aspecto ruim?
Tem gente na vida que passa batido, nunca está olhando para nada e quer receber tudo de graça. Nunca se compromete com nada na vida, com nenhuma transformação, nunca olha realmente para dentro de si. Agora, para quem já está nesse mês de Techuvá, olhando para dentro de si, é um presente de Deus, esse eclipse na lua cheia. Porque é realmente o momento em que nós podemos fazer uma virada, uma girada. Todo eclipse é uma virada. Todo eclipse é um momento de mudança e de transformação. Eles marcam transformações, ok? Todo eclipse, ele mostra que algo vai acontecer que vai acabar mudando a forma de olhar, de viver, vai dar uma mudada em alguma rotina aí. Quando tu está atento, e aí eu vou ser bem honesta, a gente começa a prestar muita atenção nos eclipses, depois que a gente é pego de surpresa em alguma situação de eclipse e nos bate direto. É claro que o eclipse pega todo mundo, mas existem pessoas que são pegas diretamente e que tem que estar muito mais atento. Isso vai ter a ver com a posição astrológica e o grau astrológico que esse eclipse vai estar acontecendo. Mas o que é importante nesse primeiro momento é a beleza de enxergar o que tu não enxerga normalmente. A beleza de poder adentrar na noite escura da alma, a beleza de poder entrar naquele buraco escuro que tu nunca se quer, porque tu morre de medo de mexer, né, com algo que pode ser dos teus complexos, pode ser dos teus traumas, e que às vezes é necessário poder olhar. A gente tem que ter ferramentas, a gente vai ter ferramentas para poder fazer isso e estar protegido também, porque muitas vezes a gente abre um quarto dentro de nós onde tem os dragões, os demônios, e lá sei eu o que que sai, emoções, sentimentos e energias que estão tão primárias, tão primitivas, que a gente não sabe muito bem como lidar. Então, aprendam que períodos de eclipse são períodos que nós somos remetidos a olhar algo que talvez a gente nunca olhou, ou que a gente fez assim, deixa, depois eu vejo. Que depois tu vê, o eclipse vai vir, vai bater de frente, vai te chamar para que tu olhe. E nesse sentido, tem uma beleza, porque provavelmente ele vai trazer algo importante e que vai mudar o teu eixo. Como a gente está já fazendo nesse primeiro eclipse já uma mudança já de eixo, porque ele já acontece no eixo peixes e virgem, e depois a gente então tem as grandes mudanças que acontecem em 2025. 2025, vamos lá, vamos nos preparar para tudo que vem pela frente, né? Então, a gente tem que ficar muito sutil. Olha aqui, ó, em vez de ficar olhando lá fora o que tem é fumaça. Onde há fumaça, há fogo, ok? Olha nesse momento para dentro. Aproveita essa semana para olhar para dentro. Cada um a olhar para dentro pode ajudar a trazer a consciência que tem que existir lá fora. Então, vamos prestar atenção. Esse eclipse, uma coisa muito importante desse eclipse é que esse eclipse ele é parcial, ele não é 100%, né, um eclipse, né, não vai ter 100% dessa escuridão toda, tá? Então é a escuridão da Lua, é a sombra da Lua jogada na Lua. Vai acontecer aqui no dia 17, às 11 da noite, 11h30 da noite, então é possível enxergar, tá? Israel é um povo lunar. Calculamos nosso calendário baseado na Lua. O resto do mundo conta pelo Sol. Então, quando a Lua é eclipsada, é um mau sinal para Israel. Mas aqui eu vou falar uma coisa muito importante. Mas quando o Sol é eclipsado, é um mau sinal para os outros povos. Aqui a gente já está, nesse texto, está falando exatamente Israel, Oriente Médio, e os outros povos, outros povos. Mas aqui também Israel é um código que fala com muitos de vocês. Muitos aqui são Israel. Israel é um nível de consciência, das pessoas que buscam consciência. Então, é claro que a Lua, como a Lua remete para as dimensões internas, as sombras, é o infantil, é o noturno, é a relação com família, com a mãe, os medos, a infância, as coisas que ficaram lá dentro.
também é a espiritualidade, a sensibilidade. Então, isso são elementos muito importantes para que a gente possa mexer, para poder, eu diria que ter um novo conteúdo. Muito bom, a gente sempre precisa ter um novo conteúdo, ok? Se eu olhar, eu, é claro, hoje vou estar trabalhando um pouco mais do eclipse que a gente tem pela frente nessa semana, que a gente já está sob a energia desse eclipse, para para vocês terem uma noção, tem muito, muito de tudo que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil a ver com este eclipse e com o céu astrológico. O eclipse também dá ele dá uma despertada em muitas energias, né? Porque ele tem um segredo, o eclipse, que é essa ideia de que o eclipse ele é um momento de ocultação e revelação. Então é aquele momento em que põe, tu não vê, e daqui a pouco, quando tira, tu vê. Então as coisas se mostram, e é por causa dessa ocultação e essa revelação que a gente tem sempre alguma mudança, um novo ciclo. Então, esse primeiro eclipse do dia 17, ele pega o eixo Virgem, a 25 graus, onde vai estar o Sol, representação do Pai, e a Lua, que vai estar em Peixes, a 25 graus, uma representação da Mãe. E a Terra, nós nos colocando entre este belo casal da Lua e o Sol. Né? Nós, como filhos, diríamos assim, ou como o elemento da manifestação, nos colocando entre essas duas fontes de energia, de luz, de sementes criativas. A lua cheia, normalmente, ela é considerada na Kabbalah um dos dias de maior positividade, de maior luz espiritual, e um dia onde se derramam muitas bênçãos. O que acontece quando a gente tem um eclipse é que há um momento em que não há bênçãos. Então, tu não recebe gratuitamente, tu vai trabalhar para ter essas bênçãos. Oh, que bom! Na verdade, a gente precisa entender a questão. Para Kabbalah, não existe isso. Ah, isso vai ser um desastre, isso vai ser horrível, isso vai ser muito ruim. Não existe isso. Isso existe na cabeça de cada um de vocês, porque isso é uma representação do mal. O mal começa dentro de nós. Porque quando a gente olha e diz assim, ah, isso vai ser um desastre, isso vai ser horrível, isso vai ser péssimo, eu estou desacreditando na luz infinita. Eu estou me desconectando do Criador. O Criador que tem dentro de mim, eu estou saindo do lugar de co-criador, eu estou saindo do lugar de ser a causa e estou vivendo na passividade e na consequência. Bem, quem vive na passividade e na consequência que difícil é, meu Deus. Então, gente, vamos acordar, porque acordar é só tu decidir sair desse lugar. Esse é nosso grande poder. Esse é o poder. A gente deu o poder para seres sem alma, seres que não têm nada, não fazem nenhum crescimento espiritual, unicamente vivem do desejo de querer para si. São corpos vazios. Meu Deus, que horror! Como a gente pode entregar para a Terra? E o que que eles estão fazendo da Terra? Um lugar vazio, desértico. Meu Deus, que coisa incrível! Como a gente precisa sair dessa passividade, e essa passividade é esse trabalho interno poderoso, essa consciência que dentro da Kabbalah a gente tem, dentro dos grupos místicos, dentro do universo do ocultismo, se tem esse conhecimento e se sabe disso. Mas se eu continuar achando e ficando passiva, ficando esperando que alguém vem e vai nos salvar, o Messias, o Trump, não sei mais quem, o outro, eu acho que tem alguma coisa errada. E se vocês querem que alguns líderes ou novos líderes possam ser uma parte desse Salvador, nós temos que acordar dentro de nós essa energia. Ninguém vai te salvar além de ti. Eu sinto muito em dizer isto. Mas se nós nos unirmos na mesma kavaná, na mesma intenção, nós nos salvamos. A gente tem que mudar a forma de pensar a espiritualidade. O eixo que nós estamos cauda e cabeça do dragão é o eixo Ares Libra, Libra Ares cauda,
em Libra, cabeça em Áries. Então, as questões que têm a ver com ego, as questões do outro, as questões de diplomacia, de parcerias, casamento, justiça e ego, e indivíduo, e guerra, e luta, e egoísmo. Então, esse é o eixo que a gente está, e esse é o eixo que a gente está como humanidade, esse é um eixo que lá fora acontece algo, e isso nos toca na nossa dimensão também de relacionamentos e construção da nossa individualidade. A gente chega a dizer isso, o ser humano está muito egoísta, e só piorou depois da pandemia. Na verdade, nós pioramos depois de aspectos astrológicos, coincidentemente houve a pandemia, né? Então, a pandemia ela foi uma situação para trazer mais egoísmo, porque é uma situação de doença, uma situação que, toda situação que nos leva a, a ameaça da nossa vida, ela vai fazer com que a gente acorde dentro de nós uma coisa instintiva. E isso, como consequência, vai ter o lado animal e o lado também egoísta, né? Por isso que teve um início que as pessoas pensavam em si, e logo depois elas voltaram para os seus instintos. Esse é o problema, as coisas que normalmente acontecem no mundo externo, de que são de ameaça, nos acorda dentro de nós, nossa dimensão do instinto. Mas vai mudar, mas vai mudar. E a gente muda o eixo em 2025. E 2025 é um ano que muita coisa muda. Para o bem e para o mal. Bem, tudo vai depender de como a gente enxerga e como a gente consegue lidar e dar poder com a nossa fala, o nosso pensamento e os nossos olhos. É uma energia que está acontecendo para todo mundo, não adianta eu ficar olhando para os outros. Se eu não aprender a aproveitar essas energias para realmente viver o melhor. Existem muitas realidades paralelas e a gente tem que entrar em realidades paralelas. A gente não pode mais ficar vivendo na realidade paralela dos instintos, desse mundo vazio, desse mundo onde não tem alma, só tem corpo, só tem desejo de querer para si. A gente precisa fazer um salto quântico, a gente precisa olhar diferente, a gente precisa entrar nesse caminho que é do crescimento, que é poder olhar e pensar bem o que realmente eu estou fazendo aqui e o que eu vim fazer aqui. Né? Então, importante. Então, a mudança que a gente vai ter de eixo, e aí a gente já sente um pouco nesse eclipse, é a cauda do dragão em Virgem e a cabeça do dragão em Peixes. A gente vai falar muito sobre isso, obviamente, em 2025 isso se torna mais forte, a gente vai ter que trabalhar bastante. Talvez na nossa vida a gente está muito mais acostumado com as energias virginianas, que representam o cotidiano, o trabalho, um pouco. Aqui eu vou usar apenas como uma forma metafórica, por favor, simbólica, né? Somos todos funcionários de alguma forma, né? Então, essa coisa de ter uma rotina, de ter uma agenda, tem que marcar as coisas, tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem isso, tem aquilo, isso é virgem. Isso é cauda do dragão e a cabeça vai ser, bem, vamos olhar para outra coisa? Vamos olhar para peixes. Vamos olhar para o todo. E o todo, que, né? Então, vamos ter um outro olhar, vamos ver outras coisas. Tem coisas boas, tem coisas ruins, assim como no universo de Virgem tem coisas boas e tem coisas ruins. Né? Para muitos de nós vai ser uma delícia, para outras pessoas que são mais terra, ou que são mais fogo, ou até mais ar, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas quem é água é o delírio, né? Porque é um universo aquífero, tem mais água aí. Então, só para os nodos lunares, que é esse eixo, né, tem uma relação direta sempre com os eclipses, tá? Os nodos lunares são pontos matemáticos, tá? Que representam e têm uma relação a ver com a órbita da Lua em torno da Terra. E eles vão mostrar exatamente os lugares onde Lua e Sol se cruzam nas suas órbitas, num desenho imaginário, tá? Numa eclíptica imaginária. Tá? Tu tem o nódo da cabeça do dragão, que é o norte, que é chamado de Rahu,
na astrologia védica, que muita gente conhece por esse nome, a cauda do dragão, que é o nó do sul, que é Ketu, e que representa esses dois pontos. O que é importante? Para Kabbalah, e aí quem trouxe isso foi o Ravi Berg, e ele acabou fazendo com que as pessoas achem que só isso é o tikkun das pessoas quando olham o mapa astral. O mapa astral ele fala de muitos tikkunim, mas existe esse eixo ele é um eixo como a própria coluna vertebral. É um eixo significativo e importante, que sim, que a gente pode dizer que quando tu vive a tua cabeça do dragão, tu é feliz. Tu é feliz nessa vida, tá? Porque quando tu vive na cabeça do dragão, o restante dos tikkunims que tu tem que fazer, tu faz melhor, porque aí tu vai estar no lugar certo, né? Na hora certa. Aqui tem essa figura, esse desenho, exatamente porque o eixo ele tem a ver com a Via Láctea. E a Via Láctea é o teu caminho de luz. Quem é que não quer encontrar o seu caminho de luz, onde tu encontra quem tu é, o que tu é, onde tu encontra propósito, sentido e significado, onde tu sente, não, tá, tudo bem, tá difícil, tá isso, tá aquilo, mas eu tô no meu lugar. E aí tu volta em si mesmo, e aí te dá conta, não, mas eu tô aqui para lutar. Eu tô aqui para crescer e para ajudar os outros a crescer, para melhorar. O eclipse solar ocorre durante a lua nova, quando o Sol e a Lua e a Terra estão alinhados, né? Então é quando os dois estão juntos, e aí a gente vai ter um dos nódulos, cabeça ou a cauda do dragão, próxima à linha da eclíptica. Se a Lua estiver muito distante dos nodos, o eclipse não ocorre. O eclipse lunar acontece na lua cheia, quando a Terra está entre o Sol e a Lua passa pela sombra da Terra. Assim como no eclipse solar, um eclipse lunar só ocorre quando a Lua está próxima de um dos nodos. Então a gente sempre vai ter o eixo e isso acaba trazendo mais força para esse eixo. É como se acontecesse algo que tu. Ah, isso tem tudo a ver com o eixo. É como se tu lembrasse para onde a humanidade está indo, o que a humanidade tem que fazer, ou para onde eu, dentro dessa relação com a humanidade, eu estou sendo trabalhada e estou indo. Então, ok, pessoal, aqui apresento para vocês o mapa astral, né? O céu em qualquer lugar do Brasil basicamente vai ser o mesmo, vai mudar muito pouquinho, quase nada, tá? O céu astrológico das 23h34, né, do eclipse. Então vai acontecer a 29 graus. Eu já vi que tem milhões de perguntas. Depois a gente vai responder. A 29 é ótimo, a 25 graus, 25 graus. Aqui está o Sol, a 25 graus de Virgem, ok? Casa 4. A Lua, casa 10, a 25 graus em Peixes. O mais importante, tá? O mais importante. Então, o pessoal que levantou a mão, eu não vou ouvir ninguém agora, os microfones estão fechados, e aí eu vou pedir que escreva no chat. E aí, no final, é que eu vou abrir o chat e eu vou, então, ler as perguntas e tudo que vocês escreveram, tá? Então, olha aqui. O que é importante neste eclipse? Nós temos uma situação muito significativa. Então, o que sempre vai ser importante? Você tem que conhecer seu mapa astrológico, as pessoas que mais vão ser impactadas por esse eclipse. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que a gente já está sendo impactada por esse eclipse, os últimos acontecimentos que se passaram no país, principalmente a ver com a fumaça, claro, a base da fumaça são os incêndios, tem muito a ver com esse eclipse, principalmente a Lua, que está se alinhando com o Netuno. Então, um eclipse vai acontecer com a sombra da Terra sendo jogada na Lua com Netuno. Em Peixes, Netuno é um planeta que rege Peixes. Então, quem tem qualquer planeta ou cúspides das casas a 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, de Peixes, de Virgem,
vão ser os mais impactados. Mas a gente também tem as pessoas que têm em Gêmeos ou Sagitário, que também são impactados com quadraturas, tá? Também são impactados. Então, prestem atenção. Agora, principalmente os piscianos e os virginianos, tá? De fim de signo, de fim de signo, tá? De 25 graus. Ou se tu no teu mapa, tu identifica, Adriana, eu tenho um aspecto de 25 graus em Capricórnio, não sei o que em Capricórnio, não sei o que em Touro. Aí tá fazendo um aspecto mais positivo, melhor, e tá tudo bem, vai ser menos impactado, tá? Então, vamos entender esses aspectos para a gente poder entender. Ah, a tela está preta. Obrigado, Heloísa. Ah, a tela não saiu do mesmo lugar. Que bom. Me ajudou. E eu não abro o chat, então eu não tô nem, só estou falando. Parei. Uma mente não está ajudando. É. Eu só vou mostrar para vocês aqui. Fiquei um tempão mostrando. Então, voltando aqui, só para ficar registrado na gravação, porque a tela não tinha saído do lugar. O eixo que a gente vive é o eixo da cauda e cabeça do dragão, é, tá? Que é Libra e Áries, o eixo que a gente já vai experimentar um pouquinho, mas que na verdade não vai ser a mudança da cauda e da cabeça, apenas o eixo dos eclipses, que então em 2025 os eclipses vão ser nesse eixo também de Virgem e Peixes. E em janeiro de 2025, a cauda e a cabeça do dragão no coletivo também muda, tá? Para Virgem e Peixes. Mas ok, vocês estavam vendo a imagem, mas estavam ouvindo e, enfim, também não tem problema. Aqui está o mapa. Agora sim, isso aqui eu diria que é importante. Bem, Lua e Netuno. Esse eixo, que é o eixo do Virgem, onde está o Sol, a consciência, onde está a energia que nos coloca no chão, nos pés no chão, no cotidiano, que nos coloca numa dimensão que é prestar atenção no cotidiano, nos hábitos do cotidiano, prestar atenção no seu corpo, na saúde do corpo. Virgem rege a saúde, rege curas também. Bem, depois que eu já resolvi o problema do YouTube para não ter patrocínio, agora a gente tem outros problemas, só que aqui não é para ter problema. Vamos lá, faz parte, né? Já é o eclipse. Vocês vão entender por quê. É, então, virgem é exatamente isso, né? Como assim não tá? O troço não está andando, não está indo como eu quero, não está indo direitinho, né? É trazer toda uma praticidade, é fazer as coisas funcionarem, né? E funcionar bem, tá? E no oposto, onde a gente, de alguma forma, então está jogando a nossa sombra e a sombra passa a ter uma influência, é esse lugar onde a Lua e Netuno estão. Então, imagina que tudo que eu falar que tem a ver com signo de peixe aumenta. Toda a energia pisciana aumenta. A Lua está muito bem localizada porque ela gosta do signo de peixes. Ela é um luminar que rege o signo de Câncer. Ela tem a ver com o mundo das águas.
Mas aqui ela nos remete a uma dimensão do todo, do coletivo, a uma dimensão de uma consciência que vai para um universo sem tempo e sem espaço, a um mundo da espiritualidade. É uma lua espiritual. É uma lua que lida com um Deus que está oculto. Onde está Deus? A gente tem a sensação realmente que está abandonado e que tudo estava abandonado. Provavelmente foi essa nossa grande sensação na última semana. Que abandono é esse que nós também estamos fazendo? A verdade é essa. A lua também é Gaia. A lua é a grande mãe, é a nossa casa. E essa lua, em peixes, parece estar abandonada. Afinal, peixes representa os abandonos. Mas aqui, mais do que falar do coletivo, eu quero que vocês prestem atenção nas palavras que eu posso usar até falando do coletivo. Pensa um pouco em que ponto de ferida que tu pode estar sendo tocado nessa questão do abandono, de não existir, de não ter valor, de se perder. E é interessante, e aqui eu vou fazer um joguinho para quem já fez a conexão com a energia dessa semana da Parashá da Torá, Kitavô, é uma das parashiot mais incrível e mais difícil. Acho que nos tempos atuais, ler ela é pedir para chorar. Só que é importante a gente ler exatamente para não chorar, porque quando a gente lê esta paraxá, nós trazemos a cura e a proteção para tudo que ela fala. Eu me lembro, há muitos anos, e há muitos anos eu dou o curso de orientações cabalísticas, que são os estudos da paraxá da semana, e o estudo da Torá. Então, há muitos anos atrás, a gente lê a Torá. Ah, tá, bacana isso aqui, está escrito. Hoje a gente lê. Meu Deus, é exatamente o que a gente está vivendo. É 100% o que a gente está vivendo. Só que a gente precisa aprender a fazer essas leituras. Exatamente para entender que quando a gente lê, a gente está ajudando a vivenciar a semana de uma forma equilibrada, porque ler faz parte do nosso tikkun e acelera o tikkun e faz com que a gente viva ele numa outra esfera, numa oitava acima. E essa paraxá vai falar exatamente sobre bênçãos e maldições. Então, o que a gente tem aqui? Todo recuperar a reconexão com o divino. A reconexão com o divino, quando no signo de peixes, Deus está oculto. Deus não se apresenta diretamente. E, ao mesmo tempo, ele está em absolutamente tudo. Que maldições são essas? A maldição da autocrítica em excesso, do autojulgamento em excesso. A maldição de sermos cri-cri em tudo na vida, mas na hora de agir nós nos dispersamos e não conseguimos realizar nada. A maldição da ilusão, dos diferentes eus que, na verdade, criam uma tremenda incoerência. E essa é a ferida que a gente começa a entrar em contato. Um momento que a gente se perde, não sabe quem se é e o que se é. É uma energia de decepção, é uma energia de fantasia, e eu percebo que muita gente está começando a cair a ficha e entrando numa total consciência de decepção. É uma energia de terror, é uma energia de enganação, de diluição. Netuno e Lua colocam um véu na frente e traz coisas ocultas, se esconde, engana, dilui, desmancha, rouba, corrompe. Lua, Netuno, nessa semana, na verdade, ajudam para que a gente possa, porque afinal o eclipse é ocultar, enganamos, não fazemos nada, estamos bem perdidos, estou me dispersando o tempo inteiro, me proponho fazer isso, não consigo fazer nada, e daqui a pouco volta a luz, e aí tu te dá conta. Então, os acontecimentos podem acontecer. Situações que nos dispersam, situações que fazem a gente olhar para cá e outra coisa está acontecendo aqui, situações em que a gente começa mentalmente ir para a lua e esquece de fazer as coisas,
se levanta, vai até a cozinha, porque está indo buscar um copo d'água, chega lá, tu nem lembra o que que tu foi fazer, porque tu fez mil coisas até lá, e aí tu diz, o que que eu vim fazer aqui na cozinha? Então, essas são situações simples e que provavelmente acontecem com uma certa frequência, mas existem situações mais intensas. Aonde tu está te enganando? Aonde tu está te iludindo? Então, tu pode reviver essas situações. Aonde tu te sente abandonado? Aí tu revive uma situação que volta e que tem a ver com essas emoções e esses sentimentos. Ou onde e quem será que tu vai abandonar? Porque também pode ser que tu iluda alguém, tu engane alguém, tu roube alguém, tu decepcione. Então, exatamente porque como é um momento que a gente está um pouco fora, tu começa a falar com a pessoa, daqui a pouco já nem está mais olhando para essa pessoa, já está olhando para outra e deixou a pessoa ali. Oi. É. Então é um momento que a gente tem que cuidar para não esquecer coisas, para não se enganar, para não se dispersar, para não tropeçar, né? A gente sempre diz que os pés estão em virgem e a cabeça está olhando o céu, né? Só que quando tu caminha, tu tem que olhar para o solo, tem que olhar para baixo para ver onde é que tu está caminhando. Então esse eixo ele nos coloca um pouco num lugar que a gente se perde. Mas a gente tem elementos positivos também, tá? E é isso que é importante. Vocês vão ver muita gente falando só dos elementos negativos. Mas, né, como é importante a gente pensar nos elementos positivos, principalmente nós que estamos dentro da espiritualidade. Lua e Netuno, a gente tem que lembrar que está em Peixes e a gente tem o Saturno também em Peixes. Tem algo que a gente está vivenciando espiritual profundo de uma cobrança da nossa responsabilidade espiritual. A própria Paraxá fala isso. Ela fala das bênçãos e da maldição e diz por que que a gente vive as maldições? Porque nós nos desconectamos da espiritualidade, nos desconectamos de Deus. E Peixes é uma reconexão com a linguagem espiritual. É uma reconexão com a energia, né, que representa, né, o mundo interno, que representa a dimensão divina e poder trazer, ouvir e viver a vida cumprindo mandamentos, cumprindo valores elevados com alegria, lembrando de Deus o tempo inteiro, saindo dessa energia de peixes. Peixes não tem nada de egoísmo, nem virgem. Por sinal, esse é um eixo muito bonito. Esse é um eixo que é muito diferente do eixo Libra, Áries, porque esse eixo ele é um eixo de humildade. Esse é um eixo de abertura, de entrega. Esse é um eixo que a gente tem que aprender que, acima de tudo, é Deus que está no comando. Acima de tudo, é a luz que está no comando. Então, essa Lua Netuno nos leva a ter a consciência, uma consciência numa oitava acima da espiritualidade, montando e nos permitindo visualizar a rede, ter uma visão maior da vida, nos conectar à prosperidade, tem que saber lidar com a prosperidade com esse eclipse, porque teu parceiro, teu sócio é a divindade, é a luz infinita. Aprender a fazer techuvá, tzedaká e tefilá. Aprender a viver a riqueza que existe na tua vida, na tua volta, a riqueza que tu é, a riqueza do mistério. Peixes é aquele que guarda os tesouros no fundo do mar. E poder viver isso com alegria. Não há dúvidas que esse eclipse traz água, e bem, nós aqui no Rio Grande do Sul, porque nós vamos ter mais água, o restante do país, infelizmente, né? Que Deus que a gente peça pela misericórdia de Deus, que Deus realmente alivie seu julgamento sobre nós. Então, para nós é mais água, tá? Porque Lua e Peixes, Lua e Netuno em Peixes, aumenta as águas dentro de nós. Eu poderia dizer uma experiência de inchar. Lua em Peixes com Netuno também fala um pouco de coisas misteriosas, coisas tóxicas que a gente tem que cuidar. É uma semana que eu te diria assim, olha, cuida para ver onde é que tu está indo, o que tu está bebendo. A gente que está tendo muito a fumaça, a gente sabe que ela está altamente tóxica
tem que usar máscara, podem não gostar, mas olha, eu acho que é importante, porque a gente não enxerga o que que a gente tá respirando e o pulmão vai sentir. Então, isso tem a ver com a toxicidade, a Lua e Netuno, né? Tem a ver com as coisas ocultas, com terror, terrorismo, né? Esse é o lado que é negativo. Mas é um momento de aprender a abrir mão do controle. E abrir mão do controle, né? E tem uma frase que é: hoje afirmo que vim à Terra, que Deus os jurou a seus pais nos dar. Então, tem isso, isso na paraxá dessa semana, tem muito esse cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos para poder entrar na Terra Prometida, e isso é um código que é um ciclo novo, uma mudança. Então, nessa semana, a gente tem mudanças importantes, mudanças significativas, onde abre mão do controle, que é a rigidez, relaxa, solta, não tenha medo do eclipse, não tenha medo da escuridão, nunca tenha medo da tua escuridão. Ela é tua, como é que pode ter medo dela? Hã? Porque ela é a riqueza e ela é extremamente rica. Então é importante nessa semana a gente parar para se ver, para se ouvir, para se perceber. É um momento de conexão com Deus, e essa conexão com Deus é a conexão também com a Terra. A Terra prometida ou é a Terra que a gente tem aqui agora. Nós precisamos nos reconectar mentalmente, espiritualmente com a nossa terra, a terra do Brasil. O Brasil tem uma ligação incrível com Israel. Incrível. Desde que eu dou aula de cabala, eu falo sobre isso. Eu falo sempre. E cada vez mais se descobre que o país ele começa exatamente com toda a ancestralidade desse país, ela é toda judaica. Então, como é importante a gente ter essa noção de importância dessa terra. Quem estava comigo durante o período da pandemia, que a gente fazia as orações da manhã, teve um momento que comecei a trazer a Amazônia, e eu comecei a dizer, olha, a gente tem que olhar para a Amazônia, a gente também olha para Jerusalém, mas a gente também tem que olhar para a Amazônia. A Amazônia é um lugar que tem uma riqueza de energia. Veja bem, a gente tem que continuar olhando para a Amazônia e rezar por ela, e rezar pelos povos que existem lá, dentro, fora, e por todos os mistérios que existem naquele lugar. Esse momento também, olha que bacana, é o momento da gente materializar o sonho. Materializar, Virgem, o sonho. Mas a terra que se interpõe entre os dois pode ser os nossos medos. Ai, não dá. A vergonha. Ai, não posso. Ai, não mereço. Né? Então é o momento da gente olhar essas sombras. Entrar numa terra nova, entrar numa nova fase. É um momento de transição. E é um momento de sentir, não racionalizar, de conectar-se com a cura. A Virgem é dono da cura pelas mãos. Imagina esse eixo, Virgem, Peixes, é altamente curador. Entrar em contato com a terra, a natureza, entrar em contato, né, com essa ideia aonde tu está perdida, porque nós estamos perdidos, como humanidade, a gente está, porque a gente está sem capitão, né? A gente está sem o cara que está dirigindo o troço, sumiu. Claro, a Kabbalah já falava muitos anos atrás que haveria um momento que seria o período antes da grande era do Mashiach, que na verdade seria um momento que não haveriam líderes e que a gente teria esse sentimento. Então, tu é teu maior líder, tu tem que te coordenar. Não tem que esperar um líder para te coordenar e dizer, olha, agora pode ir no banheiro. Agora não, né? E tu tem que te apropriar das tuas coisas. Ok, depois Elia, vamos seguindo. Lembra isso que eu falei? Mentalmente, emocionalmente, agradece pelo que tu tem. Isso vai ser um exercício, gente, até 2025, principalmente lá por maio. É muito importante a gente estar agradecendo pelas coisas que tu tem. Tu comprou um lápis, agradece. Né? O dinheiro que tu tem no banco, agradece todo dia. Ah, agradece, agradece. Agradece, fica feliz, não reclama. Sente que aquilo é teu, que quem te deu foi a luz, foi Deus.
E por isso, ter essa gratidão, esse reconhecimento. Traz essa consciência que esse eclipse, porque durante 6 meses ele vai ficar agindo, porque ele pode agir com confusão, com anuviamento, com véus, com não visibilidade, com cegueiras, né? Com ilusão. E a gente poder sair dessa ilusão. Abre mão do controle. Confia, porque é uma conexão espiritual muito grande também. Traz certeza, traz fé, é um trabalho espiritual muito intenso que nos convida. Mas esse é o teu trabalho paralelo ao que está lá fora. Lá fora, eu vou ser bem honesta, lá fora o que chega de informação sempre vai ser, está tudo. Sabe, as moscas estão se batendo, batendo no vidro, estão se perdendo. É uma experiência espiritual, é uma experiência de coisas ocultas, é uma experiência de coisas estranhas. Vai se falar muito de coisas estranhas. Ai, isso é estranho, isso é estranho. De muita experiência, de outras esferas, de outras dimensões também. Mas tenta entender que é uma grande abertura. É o momento de dormir bem essa semana e ter muitos sonhos. A gente deve, na hora de dormir, pedir para poder ter mensagens, poder ter acesso a conhecimentos, né? É um momento de proteção. A gente tem que se proteger durante essa semana, exatamente porque tem forças ocultas, que aí pode ser do bem ou do mal. Então vai depender da tua conexão. Mas há muitas forças ocultas, queira ou não queira. Em Peixes, abre todos os canais. E Peixes é um regente do Amaleque. O Amaleque é aquele que nos traz muito o destruidor, ele é o aniquilador, ele tem a ver com a mentira. E a gente tem uma consciência de mentira. A gente está com a energia de Amaleque espalhada pelo mundo e a energia do aniquilador espalhada pelo mundo. Então prestem atenção, porque é importante tu poder pensar quem é o teu inimigo. E quando tu encontra o teu inimigo? Em primeiro lugar, o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, quando nós temos um lado passivo, um lado que mente para si mesmo, um lado que ama se enganar, né? Um lado que adora se autodestruir. Então, se a gente não começar a olhar por isso, a gente nutre forças que, na verdade, canalizam em seres, pessoas, grupos e que estão espalhados por aí. Então, esse momento é o momento da gente lutar contra o mal, mas se utilizando de ferramentas espirituais. Esse também pode ser um momento em que pode se revelar planos macabros do mal e poder se saber sobre isso. É o momento da gente usar muito as energias de cura, principalmente dos 4 elementos. Os delírios do fim do mundo, só vão crescer, por sinal, né? Não precisamos, né? A gente já está vendo essa influência desses delírios, porque a gente entra no contato da escuridão, a gente vai sentir essa escuridão. E, pessoalmente, tu pode ter momentos em que tu entra em contato com essa escuridão. E a escuridão é a melancolia, é a depressão, é a desistência. Ai, não quero mais, não quero mais, está demais. A tristeza. O brasileiro, eu nunca me esqueci, já dava aula de cabala, quando naquela Copa do Mundo nós perdemos, é ótimo, nós perdemos de 7-1. E o Brasil se transformou a partir daquele período. E a gente entrou num período de muita tristeza, muita tristeza. Porque ali começou um ciclo, e era até bacana de fazer um apanhado astrológico, começou um ciclo de mudança da identidade do povo brasileiro. E a gente está perdido até lá, desde lá. E a gente precisa, porque assim, ó, a gente tem um caminho que eu vou depois mostrar rapidamente, porque a gente vai falar muito disso. A gente tem um caminho que, por sinal, começou um pouco antes desses incêndios na Amazônia, tá? E vocês sabem quando, na verdade, começou, não quero trazer questões políticas, mas essa construção da nossa verdadeira identidade. A verdade é que a nossa identidade ela tem uma relação, como vocês sabem, muito mais ligada às questões espirituais do que ao futebol. E ali começou a destruição de uma identidade.
E nesse momento nós estamos no auge da crise da identidade. E a Amazônia tem muito a ver, o agro tem muito a ver, o campo tem muito a ver, porque aí pegou fogo em tudo, né? Fauna e flora tem tudo a ver, né? Então, a gente poder pensar mais sobre isso, né? Eu digo que daqui a pouco vai fazer um ano, 7 de outubro, né? Quando a terra da minha alma, né? Foi foi tocada e aquilo trouxe uma destruição, né? E uma mexida muito grande. Aí depois aqui no Rio Grande do Sul e agora o Brasil, né? Então me sento e eu penso, bem, eu acho que está na hora de pensar profundamente, né? Nessa grande mãe, nesse grande útero, na Shekhinah. Então, como é importante a gente pensar qual é a nossa identidade, qual é o nosso valor, porque a identidade tem muito a ver com o valor. A gente criou uma vida em que ter esse copo aqui de plástico chamado Cabala, oh, me dá uma identidade de poder. Então tá. Então, qual é a nossa identidade? Identidade que tem a ver com os valores, o que a gente recebe para a gente cuidar, que a gente tem que tomar posse. Não há problema de tomar posse. Não há problema de tomar posse. A gente tem que lutar pela nossa terra, pelas coisas que tu batalhou. As coisas são tuas. Não é para ser isso é meu, 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 meu. Mas, pô, se Deus me entregou essa garrafinha, eu vou utilizar essa garrafa da melhor forma possível, da forma mais inteligente. Então, a grande lição do povo brasileiro é essa. Eu não sei como a gente vai acordar, mas a gente precisa acordar. Qual é o nosso verdadeiro valor e ter um valor maior à nossa terra? Esse eixo é um eixo que vai resgatar a alma e a espiritualidade. E será que a gente está prontos para resgatar essa espiritualidade? Outra, peixes é o momento do perdão. Por isso eu falei, abre mão do controle, porque perdão também é uma grande perda. Mas perdão é larga. Talvez nós, como coletivo, precisamos fazer esse grande perdão. E acho que nesse momento a gente deveria, por sinal, fazer um grande perdão à Amazônia, aos povos que tem dentro da Amazônia, aos animais que tem dentro da Amazônia, à flora que tem dentro da Amazônia. Como é que a gente deixou isso acontecer? Como é que a gente está deixando isso acontecer? O impacto disso na nossa mesa, no teu bolso, tu não tem noção. Tem noção. Porque isso já escreve as mudanças astrológicas que a gente tem em 2025 para o Brasil. E a gente tem que lutar para manter a riqueza desse país. E a tua riqueza, a riqueza da mesa, da tua mesa, que é teu templo, o templo sagrado. Bem, eu vou compartilhar, obviamente, né? Nós meditamos em Yud, Aleph, Shin, Rei, Dalet, Dalet, Vav, Nun, Yud, Rei, Yud. Yash Hadad Uniri. Meditamos em Resh Yud, Kaf Yud, Kuf Taf, para poder receber, né, não só a proteção, mas para poder viver essa energia de uma forma positiva, de uma forma cheia de bênçãos. Eu vou compartilhar e a gente tem o eclipse solar. O eclipse solar vai acontecer no Rosh Hashanah. E aí já muda e a gente volta então para o eixo que é todo em Libra. Então, a gente vai ter a 10 graus de Libra. Então, o Rosh Hashanah vai impactar principalmente em librianos e arianos. E em todas as pessoas que possuem planetas, cúspides, 8, 9, 10, 11, 12, 13 graus de Libra e Áries também. Mas tudo que vem nesses graus, no restante também do mapa. Então,
O que que muda, tá? Bem, daquela espiritualidade toda, que no fundo também é confusão, confusão, aí tu vai me dizer, mas Adriana, a gente já está vivendo essa confusão. Sim, ela vai aumentar. Ela está aumentando, né? As coisas estão ficando cada vez mais caóticas em todas as áreas da nossa vida. E nota que pega o eixo de Virgem que tem a ver com trabalho, tem a ver com funcionalismo público também, né? Tem a ver com rotinas. Então tem uma confusão, né, que é do eclipse lunar. O eclipse solar, ele é diferente. Na verdade, a gente tem uma lua que vai ficar na frente do Sol, tá? Ele vai acontecer dia 2 de outubro, às 15 horas e 49 minutos, tá? E o que que acontece? Na verdade, eu sempre considero que o novo mês, o Rosh Hashanah, ele vai acontecer quando a Lua estiver mais à frente, formando o primeiro risco. Mas já vai estar com a energia do eclipse. O que mais caracteriza esse eclipse é o fato de que ele acontece num alinhamento com a Lilith, que a gente normalmente chama na Kabbalah de Lamed Lamed. Então, daqui para frente, eu vou chamar de Lamed Lamed. Ela é considerada, sim, uma força feminina, ela é considerada uma força o quê? Escura feminina. Ah, é o outro lado da Lua, o lado que a gente nunca olha. E a gente já vai estar meio que nessa conexão com as coisas que a gente nunca vê. Só que aqui a gente vai estar lidando com as nossas feridas emocionais. Olha que momento de lidar com as questões emocionais intensa. E o nosso grande problema pessoal, e aí é individual, a gente está lidando com energias e aspectos emocionais que a gente não consegue administrar, porque a gente nunca olhou para isso. E a gente está sempre olhando para fora. Esse, esse eclipse, ele é um eclipse que fala muito das questões librianas, de justiça, de julgamento, de estética, de equilíbrio, de parcerias, de casamento, de diplomacias, de contatos, de parcerias, de amigos. E quando a Lilith aparece, e ela está conjunto a Mercúrio, e alguém vai falar o que não deve. A gente tem que ter cuidado. No coletivo pode ter traições, falar o que não deve, pode ser um momento de uma vingança. Então, também tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, tá? O aspecto positivo, a gente pode perceber no passado, a gente teve um eclipse que foi no dia 14 de outubro, que ele tinha aspectos, também caiu em Libra, a ver com Marte. E esses aspectos foram mais masculinos. Um ano que a gente teve mais terrorismo, teve mais ataque, a gente teve mais essa questão da repressão das mulheres, e teve uma força masculina, que é uma ação, às vezes até agressiva, diríamos assim, descontrolada, e que muda. E entra uma energia feminina, mas a energia feminina de Lamed Lamed é uma energia que é de feridas emocionais. Lamed Lamed no nosso mapa sempre é um aspecto que a gente tem que ir observando para ir curando. São as feridas femininas. Lembrem que ela foi a primeira mulher de Adão, ela foi expulsa do paraíso, ela vai se esconder no fundo do mar, que representa os elementos emocionais, as feridas emocionais que estão, na verdade, escondidas na nossa inconsciência. Então, eu sempre brinco, mas essa brincadeira é uma verdade. Por ser mulher, né, eu posso dizer isso e qualquer mulher vai concordar comigo. Deus não tinha ideia que ele estava expulsando uma mulher, porque uma mulher, imagina uma mulher não amada, expulsa do paraíso, ela se torna completamente vingativa e ela quer destruir tudo que o divino constrói. Mas Lamed Lamed, na astrologia, vai representar, desde quando a gente consegue curar essa ferida, e ela tem muito a ver com a malévola, só para vocês terem, né, uma ideia, todas as bruxas, na verdade, foram mulheres não amadas, e que precisam aprender a corrigir e descobrir o amor. Porque o amor está, acima de tudo, dentro de si, quando tu descobre o teu verdadeiro papel. A lua negra, vou chamar também assim, ela também representa muito um povo que hoje
tem se espalhado no mundo todo e que reprime muito a figura feminina e que acaba ela representando muito essas figuras femininas que se vestem de preto da cabeça aos pés. Então, a gente vai ter um ano feminino para lidar com essas feridas femininas. E a gente está precisando ter esse ano feminino, porque a Terra, ela fala muito da questão do feminino. E talvez as mulheres ainda não conhecem verdadeiramente seu lugar, o seu poder. Essa lua negra, essa lua escura, é toda parte que foi tapada. O que é tapada é castrada, ferida, expulsa, e que representa muito mais as ações internas, a tristeza, a vingança. Mas em Libra, é necessário estabelecer diplomacia, estabelecer equilíbrio num mundo de tamanha dualidade. As eleições nos Estados Unidos vão acontecer entre os eclipses. É bom estar atento. Hoje, novamente, né, o Trump passa por uma situação de tentativa, né, de assassinato. E tem a ver com o eclipse, esse eclipse. O outro eclipse, ele vai falar mais do feminino? Não sei. Não sei. Mas não necessariamente é naquela situação que uma mulher possa ganhar. Porque feminino nem sempre é a questão da mulher. Nem sempre a mulher hoje ela faz muita energia masculina. Mas poder entender esse feminino dentro da gente. Esse é o momento do eclipse solar, do ocultamento da consciência, ocultamento do sol, onde tu tem uma representação dos elementos do inconsciente, que muitas vezes são primários, são primitivos, mas que precisam serem conhecidos e equilibrados de volta. Tem energia de morte, tem energia de traição, tem energia de vingança, tem energia de companheirismo e daqueles que não vão ser companheiros. Tem energias de sombras e aspectos reprimidos, e é isso que a gente tem que pensar. Quando tocar em mim, é o que eu estou reprimindo nas relações, relações afetivas. O que está sendo reprimido no mundo da diplomacia, da justiça? O que está sendo reprimido no mundo dos desejos sexuais, no nível mais profundo? E ela representa os medos, medo nas relações, medo de lidar com o outro, medo de ver o outro. Então, a gente poder olhar para isso e prestar atenção nisso. Porque quando tu olhar, e o eclipse, ele vai ser exatamente esse ponto de virada e esse ponto de mudanças. Mas, tanto esse eclipse quanto o outro, eles marcam violências, marcam aspectos de violência, marcam aspectos intensos. Esse primeiro, ele fala mais da Terra. Então, a gente ainda tem muita coisa ainda nessa semana de desequilíbrios ecológicos, desequilíbrios climáticos. E enquanto o ser humano não olhar para dentro de si e entender que nós somos co-criadores e nós influenciamos o externo, fica difícil a gente conseguir fazer uma mudança. A Terra é viva e ela também passa pelos seus ciclos hormonais. Uma mulher sabe disso e sabe que quando se vive ciclos hormonais é de uma intensidade. E como, na verdade, a gente pode ajudar essa Terra a se reequilibrar. E é interessante esse que vai ser provavelmente o último eclipse na dimensão desse equilíbrio. Talvez a gente vai conhecer os elementos obscuros ou as feridas dessa terra, o que a gente está fazendo para a terra que está gerando o desequilíbrio, o que a gente está fazendo para as mulheres que está gerando esse desequilíbrio. Essa lua escura também pode trazer um tipo de mulher ou vir à tona um tipo de mulher, um tipo de valor, porque a lua escura ela representa o profano e as mulheres profanas, né, que são contrárias ao sagrado, né, e que
são as mulheres quando se perdem com o mundo externo, o mundo da aparência, só o externo, e quanto mais elas vão ficando profanas. Por isso também as questões das burcas, tá? Além de ser para os homens não se desviarem os seus olhares, enfim, tá? Deveriam passar por um processo de educação, né? Que é mais trabalhoso, então eles preferem fazer o mais fácil. Mas eu quero que vocês tenham um olhar para poder analisar antes de julgar e antes de criticar. Mas é importante isso, porque é como se a gente pudesse olhar para nossa, que parte que a gente esconde ou tem que esconder, e que parte a gente contata esse mundo profano, e a gente se torna profanas também. Então, vamos prestar atenção nisso, porque a energia do eclipse solar é uma energia que vai falar com a energia do ano todo. Vai falar com a energia do ano todo. O que a gente vai ter para poder nos proteger do eclipse solar é esse conjunto de códigos que nos ajudam e tem uma energia muito diferente do outro conjunto de códigos, dá para sentir isso. Essa estabiliza mais, parece que encarna mais do que a outra, tá? Até porque a gente tem aqui um código que é o CLI, que é o código da vasilha. A gente vai precisar ter uma vasilha para poder observar, conter essas emoções que ficaram guardadas lá dentro e que, no fundo, nos imprimem um tipo de atitude de reatividade e que a gente acaba não tendo o controle. Nós somos uma humanidade que tem que começar a aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções. Uma humanidade que ainda precisa entender melhor o que Urano em Touro está fazendo, que ele está quebrando o bezerro de ouro, as coisas que a gente coloca luz e que não tem luz. Esse Urano em Touro, que ainda está agindo de uma forma intensa nesse momento, já que Plutão voltou, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre nós somos a última geração e somos a geração de Noé, e lembrar que Elohim e a natureza é a mesma coisa, e Elohim se expressa pela natureza, e Elohim, ele se apresenta a nós pedindo a nossa parceria junto com ele, para que a gente ajude ele a estar aqui e faça desse mundo um lugar em equilíbrio a partir do momento em que nós vencemos o pão da vergonha, em que nós vencemos o nosso egoísmo, e que nós vencemos um egoísmo, porque nós somos egoístas para si mesmo, e nós possamos aprender sobre isso que eu falei num primeiro momento, que é o valor pessoal, o valor que a gente tem, tá? O valor que a gente tem todo, não só da terra como um todo, desse país como um todo, mas da nossa casa, da nossa casa. Porque é como se fossem avançando, avançando, e a gente tem que, para aí, deixa eu... E aí trago o exemplo do gaúcho. Trago o exemplo do gaúcho. Acho que o gaúcho, nesse ponto, ele sente que ele tem que tomar a sua terra na sua mão e tem que reerguer a sua terra com toda a gana, toda a energia de guerreiros e com toda a paixão que, de uma forma geral, o gaúcho tem, a terra, o campo. É. Então, que tenha sido um grande ensinamento para o resto do Brasil e que a gente possa juntos se abraçar para poder expulsar a escuridão, expulsar essa escuridão, porque essa lua Netuno representa a escuridão. Depois a gente vai ter o outro eclipse que também a gente vai ter que lidar com a escuridão. A gente está no momento de lidar com a escuridão. E ela está batendo na nossa porta. Então, para finalizar, e lembrando que nós somos a geração de Noé foi a geração mais corrupta, a gente precisa criar a nossa arca, cuidar da arca, colocar, os animais ali, o cavalo caramelo, os cachorros, os gatos, todos os animais, a gente não pode deixar eles na enchente, tem que colocar eles dentro da arca. A gente tem que colocar as pessoas dentro da arca, mas entra na arca
quem consegue vencer o seu egoísmo e consegue trazer uma consciência, não de ficar julgando os outros, mas de ficar pensando, poxa, deixa eu incluir a minha vida, né? Toda a Terra, deixa eu incluir todas as pessoas, como é importante. Aqui a gente tem dentro o mapa do Brasil, ascendente em peixes, a gente está com Saturno no ascendente, isso eu sempre vi como um aspecto que poderia ser de muita maturidade para o país. Estou esperando essa maturidade, né? Ainda não veio, mas tem um aspecto de castração, tem um aspecto pesado, tem um aspecto melancólico, tem um aspecto de empobrecimento, tem um aspecto denso. Saturno é um pai soturno, então não está num momento fácil, está num momento difícil, está num momento de restrição. Esse Saturno em peixes também torna, talvez era para trazer essa responsabilidade espiritual, mas Saturno em peixes também ele traz o karma, né? Ele traz o tikkun. Então ele traz as questões do passado para a gente poder enfrentar, tanto na nossa vida pessoal quanto no coletivo. Mas o que eu quero, na verdade, mostrar, e eu abro, porque eu vou abrir 300 mil vezes isso, que é esse mapa, e esse mapa andando, a gente vai ter, ano que vem, em maio e abril, a junção de Saturno e Netuno a 1 grau de Áries, fazendo, ou a 0 graus, 1 grau de Áries, fazendo uma conjunção com o Plutão do país. Eu até botaria o Plutão na casa 2 do Brasil. E o Netuno já está conversando, todo esse ano ele está conversando com o Plutão do país. Plutão está entrando na casa 2. Na verdade, ele está na casa 2. A casa que a gente normalmente diz que é do dinheiro. E aí ninguém mais vai dormir nessa noite. Talvez a pergunta que vocês vão fazer dentro, tá, e vão mexer no nosso dinheiro. Olha, já estão mexendo. Só não vê quem não quer. Né? Começa por aí. Então tá. Mas esse Netuno, Plutão, ele tem a ver com incêndios, tem a ver com explosão. Ele tem a ver com implosão, ele tem a ver com, ainda mais Plutão em Áries. Plutão em Áries é uma grande explosão, é um baita do incêndio. É um aspecto até em Áries, a gente poderia até dizer, olha, é um aspecto até de guerra, é um aspecto de transformação completa, né? De transmutação completa da própria identidade em Áries. Identidade. Identidade. O Netuno, ele está desmanchando mais do que nunca essa identidade. Mas ele também pode estar nos convidando a buscar uma verdadeira identidade, uma identidade espiritual, levando para uma oitava acima. O Netuno, ele pode estar dizendo, olha, os incêndios, ele tocou esse Plutão, o Netuno pode estar falando das coisas ocultas que tocaram esse incêndio, que pode até, eu posso chegar e dizer, olha, não dá para. Tudo que acontece, tudo é Deus. E a gente precisa entender. É só ler a Paraxá dessa semana que tu senta e chora. Senta e chora. Tem que ler a Paraxá com lencinho. Tem que ler a Paraxá com lencinho. Tá? Então, a gente precisa entender por que esse julgamento. Bem, a resposta também está na Torá. Mas a gente precisa trabalhar para poder entrar na misericórdia divina e transformar esse Netuno numa misericórdia divina. Então, eu não vou falar ainda de Saturno e Netuno juntos, tocando esse Plutão, porque esse Netuno ainda vai conversar muito com esse Plutão. E esse Netuno poderia ser chuva nesses incêndios, poderia ser água nos incêndios. E a gente precisa rezar para isso. A gente precisa rezar para isso. Esse Netuno, depois com Saturno sobre o Plutão, também é o desmanche do poder. É desmanche de um poder egoísta, um poder primário, primitivo, porque Plutão está 0 graus de Áries, um poder que quer ter poder sobre tudo e todos, né? Um poder que se repete, porque o Brasil já viveu algo parecido. Então, nesse momento, a gente olha para Netuno e diz desmanche, mas traz algo melhor. E para trazer algo melhor, a gente precisa se apropriar da nossa identidade, se apropriar da terra, da identidade. Queria agradecer a vocês. A gente ainda vai se encontrar várias vezes. Tem muitas coisas agora para frente.
A gente vai ter os encontros a ver com Rosh Hashanah, para poder aprender sobre o Rosh Hashanah, as conexões. Vai ter um workshop, um seminário de Shabbat, e todo sábado, para a gente, antes do Rosh Hashanah, para a gente poder fazer aprender as conexões, para poder vivenciar as conexões todo mundo junto, online. E eu vou voltar a falar sobre o eclipse solar. Queria agradecer, pedir para vocês, pessoal que ainda está a ficar, porque vou finalizar essa gravação. Curte o vídeo, compartilha, segue a Escola de Kabbalah em todos os seus canais e vem fazer os cursos com a gente. Lembrando, olha aqui, ó, ia esquecer a pessoa, ia esquecer. Acho que era isso, não era isso, era o outro. Não era este. Aqui está. Lembrando vocês viram, que no dia 19 começa um curso às 9h30 da manhã, para todo mundo me xingar, porque gostam de ficar me xingando quando eu ponho uma turma de manhã, mas sempre tem gente de manhã, vem fazer parte do curso Árvore da Vida. Vamos falar sobre a mística do quatro, os níveis de consciência, os níveis de alma, elevando a nossa consciência pelos diferentes mundos. As aulas ficam gravadas, você vai fazer parte da escola, de um grupo, sempre aulas intensas e com perguntas incríveis e uma troca muito bacana, muito legal. Obrigado, gente, curtam o vídeo e até nosso próximo encontro.